Imagine que um cientista te convida para participar de um estudo sobre memória. Você senta numa sala, aperta um botão e, do outro lado de um vidro, um homem começa a gritar de dor. E você continua apertando. Não porque é cruel, mas porque uma voz calma, de jaleco branco, diz que você deve continuar. Você sabia que esse experimento realmente aconteceu e que ele mudou para sempre a forma como entendemos a obediência humana. A história da ciência tem um lado que quase ninguém conta, o dos experimentos que foram longe demais. Alguns foram brilhantes, outros cruéis. E todos eles deixaram uma pergunta incômoda no ar. Até onde o ser humano é capaz de ir em nome do conhecimento? Prepare-se, porque a realidade muitas vezes consegue ser muito mais aterrorizante do que o mito. O primeiro aconteceu em 1961, na Universidade de Yale, nos Estados Unidos. O psicólogo Stanley Milgram queria responder a uma pergunta sombria. Até que ponto uma pessoa comum é capaz de machucar outra apenas porque alguém manda? Ele reuniu voluntários comuns, pessoas como eu e você, e disse que se tratava de um estudo sobre memória. A tarefa parecia simples. Sempre que o aluno do outro lado da parede errasse uma resposta, o voluntário deveria apertar um botão e aplicar um choque elétrico. A cada erro, a voltagem subia. O aluno gritava, pedia para parar, dizia que o coração não aguentava. E então? Silêncio. Aqui está o detalhe assustador. O aluno era um ator. Os choques eram falsos. O verdadeiro experimento era outro. Observar quantos continuariam apertando o botão. O resultado chocou o próprio Milgram. 65% dos participantes chegaram ao choque máximo, de 450 volts, porque uma figura de autoridade de jaleco branco dizia que era preciso continuar. Ou seja, pessoas normais, comuns, foram capazes de causar dor extrema a um estranho por pura obediência. E esse experimento até hoje assombra a psicologia, tanto pela descoberta quanto pela crueldade do método. Mas se você achou que obedecer a uma ordem já era estranho, espere para ver o que vem a seguir. Em 1971, o psicólogo Philip Zimbardo decidiu testar algo ainda mais perturbador. O que acontece quando você dá poder absoluto a pessoas comuns? Ele transformou o porão da Universidade de Stanford numa prisão de mentira. Recrutou 24 estudantes saudáveis, dividiu ao acaso entre guardas e prisioneiros. E deixou a coisa rolar. O plano era durar 2 semanas. Em menos de 6 dias, o experimento saiu completamente do controle. Os guardas começaram a humilhar, controlar e agredir psicologicamente os prisioneiros. Alguns prisioneiros tiveram colapsos nervosos e precisaram ser retirados. E o mais assustador, Zimbardo, que fazia o papel de superintendente, ficou tão envolvido que só parou tudo quando uma colega apontou que aquilo tinha ido longe demais. O experimento provou algo desconfortável. O ambiente e o papel social podem transformar uma pessoa boa em um tirano em questão de dias, e essa é uma das razões pelas quais ele nunca mais foi repetido. E se você achou que uma prisão de mentira era o fundo do poço, o próximo experimento eleva a crueldade a outro nível. Entre 1932 e 1972, sim, 40 anos, o governo dos Estados Unidos conduziu um estudo sobre sífilis em Tuskegee, no Alabama. O problema? Os participantes nunca souberam que faziam parte dele. 600 homens negros, a maioria pobres e analfabetos, foram recrutados com a promessa de tratamento gratuito. Só que, na verdade, eles tinham sífilis, e os médicos decidiram simplesmente observar a doença avançar, sem tratar ninguém. Mesmo quando a penicilina se tornou o tratamento padrão, nos anos 40, ela foi negada de propósito a esses homens. O estudo só terminou em 1972, quando vazou para a imprensa e virou escândalo nacional. Até lá, dezenas de homens já tinham morrido, infectado esposas e passado a doença para os filhos. O estudo de Tuskegee é lembrado até hoje como um dos capítulos mais vergonhosos da história da medicina. E mudou para sempre as regras de ética em pesquisa. Agora, uma pausa no horror humano para algo literalmente bizarro. Na década de 1950, o cirurgião soviético Vladimir Demikov
realizou um experimento que parece saído de um filme de ficção científica. Ele transplantou a cabeça e as patas dianteiras de um cachorro para o corpo de outro. O resultado foi um animal com duas cabeças, uma delas pertencente a outro cão. E o mais impressionante é que por alguns dias as duas cabeças se moviam de forma independente. Uma latia, a outra tentava beber água. Demikov repetiu esse procedimento mais de 20 vezes, sempre à procura de aperfeiçoar a técnica de transplante de órgãos. É macabro, mas é real. E se você respirou fundo agora, saiba que esse trabalho grotesco ajudou a pavimentar o caminho para os transplantes de coração e pulmão que salvam vidas até hoje. Às vezes, o progresso nasce de lugares muito escuros. E se você achou que um cachorro de duas cabeças era o limite, o último experimento envolve a vítima mais inocente possível, um bebê de 9 meses. Em 1920, o psicólogo John Watson queria provar que o medo é algo que se aprende. Então, ele pegou um bebê, o pequeno Albert, como ficou conhecido, e sempre que o menino brincava com um rato branco, Watson batia um martelo num cano de metal atrás dele, produzindo um som alto e aterrorizante. Não demorou para que Albert começasse a chorar só de ver o rato, e depois de ver qualquer coisa peluda. Coelho, cachorro, até um casaco de pele. Watson criou, em um bebê saudável, um medo que não existia. E para piorar, ele nunca se preocupou em reverter o condicionamento. O destino do pequeno Albert permanece um mistério até hoje. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu com ele. O que sabemos é que o experimento entrou para a história como um exemplo clássico do que a ciência não deveria fazer. 5 experimentos. 5 provas de que a busca pelo conhecimento tem um preço. E muitas vezes, quem paga é o mais vulnerável. Da obediência cega de Milgram à inocência de um bebê, todos eles carregam a mesma lição incômoda. A linha entre ciência e crueldade é muito mais fina do que gostamos de acreditar. E o mais perturbador não é o que esses experimentos revelaram sobre a ciência. É o que eles revelaram sobre nós. E você? Qual desses experimentos te chocou mais? Ou você conhece algum ainda mais bizarro que ficou de fora da lista? Comente aqui embaixo. Eu adoraria saber a sua opinião. Se você gostou desse mergulho nos porões da ciência, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos mistérios. Até a próxima!